Fala galera, aqui é o Augusto, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero falar de um assunto polêmico, né, que é um assunto que toca no fundo, na maioria dos anarcocapitalistas, digamos assim, que é a privatização da natureza. Muitas pessoas sempre perguntam, né, mas esse tal de anarcocapitalismo, como é que seria a privatização da natureza? Olha, no fundo não importa, porque o Estado é um agente violento, é um agente agressor, e o que o anarcocapitalista está preocupado é em dizer que isso está errado, sabe? Por que está errado o Estado ter as coisas? Porque ele é violento. E a principal preocupação anarcocapitalista é essa, violência. Mas, nesse vídeo eu quero trazer exatamente uma proposta, no caso, de como que você pode resolver isso e demonstrar por que o Estado, de forma alguma, é o melhor agente para resolver esse problema. A visão econômica da natureza eu vou estar mostrando nesse vídeo. Vou estar mostrando também quais são os serviços que a natureza presta, porque a natureza, queira você ou não, ela presta serviços. E por que esses serviços devem ser prestados por ela e não por agentes industriais, por exemplo, questões como purificação do ar, da água, etc. Mas enfim, sem mais delongas, toda a referência bibliográfica para esse vídeo está aqui na descrição. Dá uma olhada lá, dá uma conferida, é importante que você leia isso, não seja só aquela pessoa que consome o conteúdo, sabe, sem ler o que está acontecendo, sem ir atrás das fontes e tudo mais. Então, eu te peço, por favor, leia as referências, tá? Tem alguns comentários sobre ela, tá tudo aí na descrição, mas vamos lá. A primeira pessoa que veio com uma ideia diferenciada de como é que você aborda essas questões verdes foi o economista Pavan Sukhdev. Ele foi o primeiro cara a propor uma ideia diferente e polêmica para a questão das florestas e da preservação de áreas verdes. Ele ficou famoso em 2008 por calcular o valor econômico das florestas e das áreas verdes. Ele demonstrou que florestas nativas prestam um serviço às pessoas. Isso mesmo, prestam um serviço de forma barata. E que serviço seria esse? Seriam serviços de manutenção da qualidade do ar, manutenção de temperatura local através da retenção de carbono e provendo a umidade do ar. A fauna e flora diversificadas promovem a manutenção da qualidade do solo, das florestas, tanto para ela mesma quanto para os solos vizinhos. E, mais importante, né, a manutenção dos afluentes de águas. Esses serviços eles são extremamente caros de serem prestados de forma industrial. Imagina quão caro seria você instalar um gigantesco purificador de ar ao redor de uma cidade, instalar monitores de umidade e retenção de gases para verificar a qualidade do ar, ter fábricas químicas inteiras voltadas à manutenção da qualidade do solo e ainda ter gigantescos complexos de água voltados à manutenção de afluentes. Então, bom, ele demonstrou exatamente isso. As florestas, do ponto de vista econômico, são uma forma muito barata de você fazer a manutenção dos lugares. É exatamente esse o ponto econômico das florestas. Elas são formas extremamente baratas de se prestar uma gama de serviços necessários de sobrevivência humana, que se fossem industrializados seriam extremamente caros. Esses serviços não nos parecem serviços porque nós não estamos acostumados a vê-los como tal. Para nossa sorte, existe muita mata ao nosso redor, afinal nós moramos no Brasil. Entretanto, para algumas pessoas que estão dentro de nuvens de fumaça urbana, como quem mora no meio da grande São Paulo ou em alguma grande cidade da China, vai entender muito bem o que significa depender de purificador de ar, ar-condicionado, aquecedor, umidificador, e vai saber muito bem que o custo de vida disso é bem alto e que locais que não possuem integração com a natureza têm uma qualidade de vida bem menor. A integração urbanística com florestas já é assunto velho entre arquitetos e engenheiros, pois eles já reconheceram a necessidade de otimização energética e termal de construções, onde o modo de construção influencia diretamente na condição termal da casa ou da construção final, e evitaria a necessidade de ar-condicionado, aquecedor e outros itens assim que mexam com a condição termal da casa. E essa integração é extremamente importante para a saúde física e mental das pessoas que estarão ali. A indústria agrícola passou pela mesma coisa. Também já entenderam muito bem que a integração entre floresta e fazenda torna as terras mais férteis e sustentáveis. E sustentáveis eu digo no sentido de fazer essas terras durarem muito mais tempos do que se fossem exploradas da forma convencional. Antigamente o agronegócio era algo separado das florestas, mas percebeu-se que a preservação das florestas é uma forma muito barata de você preservar a qualidade do solo, tanto para plantio quanto para pasto de gado e até mesmo para a produção de ovos. Ou seja, basicamente tudo referente ao agronegócio está influenciado, acaba sendo influenciado pela preservação florestal. Essa sustentabilidade não permite só uma alimentação dos seres humanos por mais tempo, mas permite que o dono do negócio, o dono das terras, não venha a falir
por consumir todos os recursos do seu território. Os links estão na descrição para você dar uma conferida, mas vamos dar uma continuada no vídeo. Isso prova que preservar a natureza é lucrativo a curto, médio e longo prazo, tanto para o agronegócio quanto para a manutenção de cidades. A falta de integração entre cidade e floresta e fazenda e floresta causa prejuízos físicos, mentais e custos econômicos altíssimos de manutenção ambiental que uma simples árvore poderia resolver. Logo, florestas são lucrativas sim, elas prestam um serviço barato, de uma forma que basicamente não exige manutenção, e se você destruir aquilo, você vai estar destruindo alguém que está te prestando um serviço. Portanto, isso quebra aquele argumento maluco de que se uma pessoa for dona de uma parte da natureza, ela vai destruir o lugar inteiro buscando lucro. Afinal, está provado que isso causaria prejuízo. Na verdade, é exatamente por ela não ser dona nem proprietária do lugar que ela irá abusar desse lugar e destruir, buscando apenas lucro. Como vimos até agora, donos de agronegócios, engenheiros e arquitetos têm fortes incentivos para serem sustentáveis, pois isso torna os seus negócios mais duradouros, mais baratos, mais agradáveis e até mais competitivos no mercado. Quanto menos impacto na natureza, menos custo de manutenção ambiental as pessoas terão no futuro, tanto a curto quanto médio quanto longo prazo. Logo, não deveríamos ter medo das pessoas se apropriando da natureza para explorá-la. Então, por que várias empresas exploram a natureza de forma abrupta, destroem tudo, sem se importar com os impactos ambientais que isso causa, e dane-se? Artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar corretamente sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo, recursos naturais, proteções do meio ambiente, etc. Como vocês estão vendo aí na tela. Nesse ponto da Constituição, você consegue perceber algo bizarro. E se você parafrasear, você vai ver a seguinte frase. O governo vai entrar na sua propriedade, vai dizer como você deve empreender sobre suas florestas, caça, pesca, fauna, conservação, sobre como você vai agir dentro da sua propriedade, pois ela não te pertence, ela pertence à União, aos Estados e ao Distrito Federal, e dane-se o que você pensa, você vai fazer o que eles mandam. Isso expõe ambientes naturais a uma espécie moderna de socialismo natural. Torna-se proibido empreender ações sobre a natureza pensando em coisas simples como oferta e demanda, ou mesmo buscando atender as necessidades das pessoas ao redor daquela área, ou mesmo dentro da área, pois a legislação tem o poder de forçar todos a seguirem as suas ordens independente se isso está certo ou não. Nesse contexto, o Estado possui então a legislação a seu favor. Logo, os políticos podem entregar o direito de explorar a natureza a quem eles bem entenderem. E quem terá mais força para exigir usufruir da natureza? Vai ser aquela pessoa simples que mora no interior? Ou vai ser uma empresa gigantesca, podre de rica, que pode explorar dezenas de hectares sem se importar com o meio ambiente? Exatamente. Empresas ricas têm muito mais poder do que pessoas pobres. Lógico. Isso quer dizer então que o Estado deveria fazer alguma coisa para poder preservar? Não. Então nós chegamos ao ponto que precisamos entender como política funciona. Empresas ricas fazem lobby. O que é lobby? Lobby é quando você pega um representante seu e manda lá para o Palácio do Planalto ou para qualquer prefeitura, qualquer lugar, para representar os interesses dessa empresa. Esse lobby oferece doações partidárias, recompensas para políticos que votaram leis a favor deles, enfim, puro suborno. Daí, essas empresas têm leis ambientais aprovadas ao seu favor, que podem explorar tudo sem se importar com nada ao seu redor, simplesmente porque elas pagaram por isso. Um exemplo brasileiro é a exploração de ferro na Serra dos Carajás, que é tão irresponsável com a propriedade alheia que os trens de cargas passam por lá a toda velocidade, no meio de cidades pequenas, derrubando poços artesianos inteiros, porque são trens lotados com toneladas de ferro bruto. Deixam as cidades, então, sem água, basicamente. Tudo isso para mandar toneladas de ferro bruto para a China construir cidades magníficas, que são nada mais que cidades fantasmas. Links na descrição para você dar uma olhada. Além do mais, ainda tem a poluição, que deixa as pessoas carentes, doentes, né? E a destruição ambiental é notável. Tudo isso graças à centralização de poder, que, no caso, foi o governo centralizando todo o poder sobre os locais do meio ambiente, e pegando isso e falando, toma, vale, ó, é seu. Para explorar o ferro naquela região, então a Vale manda em tudo. Só que nesse caso só existem dois negociantes, a empresa e o governo. E os habitantes do lugar, todas as pessoas e todas as propriedades ao redor desses locais que estão sendo explorados, podem simplesmente ser ignorados.
A resposta correta, então, para a exploração inteligente da natureza não é de forma alguma colocar isso nas mãos do Estado, mas, pelo contrário, retirar das mãos do Estado. A resposta correta e natural para esses ambientes vem da escola austríaca de economia. O correto seria o quê? Você deixar essas terras serem apropriadas naturalmente pelas pessoas, essas empreenderiam ações nessas terras de forma privada, atendendo às necessidades das pessoas do local ou de outros locais, ou seja, oferta e demanda natural. As propriedades ao redor umas das outras iriam criar os incentivos e não incentivos, para a exploração mineral. Ou seja, como há várias propriedades ao redor, existem conflitos ali. Existem várias coisas sendo compartilhadas, o ar está sendo compartilhado, o solo está sendo compartilhado. Então, as necessidades das propriedades ao redor do local teriam que ser visadas para evitar conflitos. Coisas como poluição, danos a afluentes e esse tipo de coisa acabariam reverbando nas propriedades ao redor, o que causaria um puta problema. As próprias exportações mesmo seriam mais controladas, porque a alta demanda de ferro chinesa, causada por uma bolha, no caso, que nós conhecemos, teria que ser freada, porque esse aumento louco da demanda aumentaria muito o preço do ferro. Então essa commodity ficaria tão cara que essas demandas teriam que ser, repensadas. Eles iam ter que parar e pensar, precisamos construir cidades inteiras? Vamos dar um passo para trás e vamos construir coisas mais direcionadas, Buscar demandas mais reais, porque se você ficar aumentando a demanda desse tanto sem aumentar a oferta, afinal, no caso, a oferta de ferro abaixaria muito caso a Vale tivesse que ser responsável, no caso, pela exploração de ferro, então os preços iriam subir muito e não valeria a pena você construir cidades fantasmas inteiras. Isso só para vocês darem uma olhada de como que essa coisa da macroeconomia funciona, uma exploração de ferro no meio do Brasil influenciando numa coisa louca, como a bolha chinesa, no caso. E eles importam ferro do Brasil para poder fazer aço. Então é isso. Para concluir, é isso que eu queria demonstrar para vocês. Florestas, regiões de natureza, são prestadores de serviço baratos. Elas são uma forma de prestar um serviço de manutenção barata para as regiões. Tanto para o agronegócio, já foi percebido que a preservação de floresta para o agronegócio é importante, já foi percebida pelos urbanistas, já foi percebido pelos engenheiros, então já existe vários empreendedores percebendo que a junção entre ambiente natural e ambiente humano, o equilíbrio entre as duas coisas, reduz custos, muitos custos, custos de manutenção, melhora a qualidade de vida, melhora a competitividade, melhora a qualidade dos produtos que eles entregam às pessoas e no final você tem o capitalismo malvadão, que todo mundo fala que destrói tudo, na verdade é o Estado que destrói tudo, através da centralização de poder. Você tem o capitalismo malvadão, tornando a vida das pessoas melhor e mais sustentável. E a conclusão mais importante desse vídeo é que a melhor pessoa para cuidar do meio ambiente é o dono daquele lugar. Porque ele tem um incentivo pessoal e um incentivo econômico. Um incentivo pessoal de cuidar do que é dele e um incentivo econômico de fazer o melhor possível com aquele lugar. Então, se você gostou desse vídeo, clica no gostei. Se você não gostou, pode clicar no não gostei. Explica por que você não gostou, porque se você explicar e disser o que eu errei, o que eu falei de errado aqui, você vai estar fazendo um canal melhor e vai estar contribuindo, obviamente, para a construção de conhecimento real. Porque eu não estou aqui nesse canal para falar abobrinha apenas. Eu estou aqui para construir conhecimento real. Se eu estiver errado, me diz onde eu estou errado, por favor. E é isso. Curtiu? Clica no gostei, não curtiu, clica no não gostei, explica porque não gostou, leia a bibliografia desse vídeo, pelo amor de Deus, eu te peço, eu nem sou religioso, mas estou pedindo, leia a bibliografia. Um forte abraço para você, se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito, e até o próximo vídeo.